Unidade 3, arbitragem, histórico e processo. A arbitragem é um dos meios de resolução de conflitos mais antigos. Em tempos remotos, as partes escolhiam de comum acordo um simples cidadão para que fosse o juiz da causa e efetivasse o julgamento da demanda. A Constituição de 1824, em seu artigo 160, estabelecia a possibilidade da nomeação de juízes árbitros pelas partes, tanto na esfera civil como na esfera criminal. O Código Comercial de 1850, em seu artigo 294, fazia previsão da decisão em juízo arbitral das questões envolvendo o então direito comercial, atualmente denominado direito empresarial. Atualmente, os meios alternativos de solução de conflitos estão previstos na Constituição Federal de 1988, na Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, no Código de Processo Civil de 2015 e na legislação especial, justamente com o objetivo de transformar a cultura adversarial na cultura colaborativa, afastando sobremaneira a busca incessante pela sentença judicial e buscando, cada vez mais, a composição dos conflitos pela via alternativa. A arbitragem, por sua vez, tem previsão na Lei 9.307 de 1996 e suas recentes alterações, bem como no Código de Processo Civil, que regulamenta o procedimento arbitral. É importante ressaltar que a edição do fascículo da disciplina, disponibilizado na plataforma, é de 2012 e, após este ano, várias alterações se seguiram. Dentre elas, a vigência da Lei de Mediação, que até então ainda era um projeto de lei. A arbitragem também sofreu significativas alterações, trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 e também pela Lei 13.129 de 2015. Portanto, essas alterações não estão disponíveis no fascículo, mas serão abordadas nesta videoaula. A Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso não significa que todos os conflitos devem ser levados necessariamente ao Poder Judiciário para a resolução. A judicialização dos conflitos afeta a organização da justiça, em razão do crescente número de processos. Traz significativa onerosidade para o Estado. Leva à frustração da expectativa da parte, em virtude da defasagem, morosidade e imprevisibilidade da resposta judicial. E, de certa forma, abala a sociedade que percebe que, de maneira geral, não há como o Poder Judiciário atender a todas as demandas da forma esperada. A alternativa, atualmente, para os conflitos judicializados é a composição. Mesmo na via judicial, objetiva-se a resolução antecipada da demanda, buscando o acordo e evitando o adiamento da solução daquela pendência. Para estimular o diálogo e a melhor decisão para as partes, os meios alternativos de resolução de conflitos são admitidos, inclusive constitucionalmente, pois o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, representa uma cláusula de reserva, pois ao mesmo tempo em que assegura o direito de recorrer ao judiciário, não proíbe a utilização de outros mecanismos legais para o encerramento do litígio. Vamos iniciar pela mediação. O artigo 1º da Lei 13.140 de 2015 define mediação no seu parágrafo único nos seguintes termos: considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Portanto, o mediador atua como facilitador para que as partes encontrem a melhor forma de agir,
Pela atual legislação, desde que no exercício de suas funções ou em razão dela, o mediador é equiparado ao servidor público para fins penais. A autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública é admissível, havendo previsão legal da criação de câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Lei de Mediação autoriza, no artigo 33, parágrafo único, a instauração de procedimento de mediação de conflitos coletivos relacionados à prestação de serviços públicos por parte da Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esta medida tem por objetivo proteger os usuários de serviços públicos, a partir do momento em que se detecte problemas na prestação do serviço. Neste caso, as pessoas legitimadas pela lei poderão compor com o poder público a melhoria dos serviços ou a sua regular prestação. Outra inovação trazida pela Lei de Mediação é a chamada transação por adesão. Neste caso, a administração pública apresenta uma determinada proposta e todos os interessados se habilitam e aderem aos termos e condições, as quais serão aplicadas a todos os casos semelhantes. Nesta hipótese, não há negociação, mas sim adesão do interessado aos termos apresentados pela administração pública. Em que pese este mecanismo afastar-se, de certa forma, do procedimento da mediação, ele também contribui para minimizar o número de processos judiciais. Outra alternativa autorizada pela lei é a composição extrajudicial de conflitos sobre controvérsias geradas no âmbito dos órgãos ou entidades de direito público da administração pública federal. Como a lei é recente, ainda há muito o que fazer para viabilizar este método autocompositivo. No entanto, o mais importante é a conscientização de que a cultura do consenso deve prevalecer e evitar, assim, o aumento cada vez mais significativo da judicialização de conflitos que envolvem a administração pública. Além da negociação e da mediação, a arbitragem também surge como alternativa à via judicial. No entanto, a arbitragem somente pode ser utilizada para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, tanto na esfera do direito privado como na esfera do direito público, ou seja, aqueles de natureza contratual ou privada, como é o caso dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos. Esta possibilidade da administração pública direta e indireta utilizar o juízo arbitral foi uma inovação trazida em 2015 pela Lei 13.129. Portanto, se as partes convencionarem a utilização da via arbitral, será um árbitro o juiz de fato e de direito da demanda, e a decisão adotada por ele não estará sujeita a recurso ou homologação judicial. Assim, o árbitro atua efetivamente como juiz da causa, evitando que o conflito seja judicializado. Diferentemente da mediação, na arbitragem, o consenso está na utilização desta via de solução de conflitos. Porém, quanto à decisão, ela é proferida pelo árbitro e não apresentada pelas partes. Em síntese, atualmente há várias formas de buscar a via alternativa à judicial na resolução de conflitos no âmbito da administração pública. Além da negociação, há a mediação, onde a busca pelo consenso é feita por um facilitador que objetiva a satisfação dos interesses e das necessidades dos envolvidos, auxiliando, mas não intervindo diretamente na decisão das partes. O acordo surge como uma das possibilidades decorrente do procedimento de mediação. Há ainda a arbitragem com espaço de atuação mais restrito, porém não menos eficiente. Nesta hipótese, o terceiro não atua como um mero facilitador,
mas sim como juiz de fato e de direito da causa, tendo o poder decisório em suas mãos. Terminamos aqui a videoaula desta unidade. Não deixem de realizar as atividades e bons estudos!